Olá, sexto ano, tudo bem? Eu aqui de novo, eu fui professor do capítulo 8, como a gente viu vocês viram na semana passada. Como eu falei, a gente vai juntos aqui nos capítulos 8, 9, 10 e 11 em redação, tá? Hoje nós começamos a apostila 2, no capítulo 9, vamos falar de conto popular. Antes de falar de conto popular, nós precisamos falar de texto oral e texto escrito, tá? Os dois possuem suas particularidades, os dois possuem suas excentricidades e, primeiramente, vamos entender por que eu estou falando disso, por que eu estou falando de texto oral e por que eu estou falando de texto escrito. Porque a primeira ideia que a gente tem de conto popular é que ele não é um texto majoritariamente escrito. Ele é um texto muito mais produzido em língua oral do que em língua escrita, tá? Por isso que ele tem essa pegada mais popular. Daqui a pouco, no decorrer da aula, como vocês podem ver na tela, nós leremos o texto O Macaco e a Onça, beleza? E mais para frente, nós vamos também analisar esse texto, tá? Então, eu vou primeiro ir avançar um pouquinho no capítulo, para depois nós voltarmos à leitura, beleza? Então, a primeira coisa é texto oral e texto escrito. É uma forma de comunicação, tanto oral quanto escrito. É uma forma de comunicação entre as pessoas, tá? O texto escrito é aquele que uma pessoa usa letras para passar informação, ou seja, como assim letras? Letra escrita, palavras escritas, palavras no papel. E ali a gente vai criar um leitor ideal. Quando nós analisarmos a tabela da página 342, eu vou explicar um pouco essa ideia de leitor ideal. O que é um leitor ideal? Beleza? Já o texto oral é um texto aquele que vai ser produzido ali entre as duas pessoas, no momento, no ato da fala. E nele ali, não há necessidade de escrita. Olha só, não há necessidade de produção de escrita. Pode ocorrer? Pode, mas não há. E aqui fica interessante, porque o meu interlocutor, a pessoa com que eu estou falando, lembra que no texto escrito ele era um leitor ideal? Aqui não. No texto oral, o meu interlocutor ele está ali presente. Então vamos lá, olha só. Para a gente entender melhor as diferenças, abre a apostila 2 na página 342, por favor, onde tem uma tabela mostrando escrita e fala, beleza? A primeira linha a gente tem assim, em escrita, interação distanciada. Em fala, interação presencial. O que isso quer dizer? Na escrita, lembra que eu falei que eu preciso de um leitor ideal? Eu não tenho um leitor ou uma leitora ali no momento que eu estou produzindo o texto. Eu tenho que idealizar, pensar, para quem esse texto será escrito? Ou para qual grupo de pessoas eu quero escrever esse texto? E aí sim eu consigo iniciar a minha escrita. Já na fala, a interação é presencial, ou seja, é no mesmo momento. Eu falo e o meu leitor ouve. Caso o meu meu interlocutor, eu vou começar a usar receptor, interlocutor, em vez de, no lugar de, leitor, para a gente não confundir muito, tá? Então, voltando. Na escrita, o meu interlocutor, o meu receptor, ele não está no momento ali da minha fala, ou seja, da minha escrita, da minha produção textual. Então, eu tenho que imaginar quem seja. Já na fala, o meu interlocutor, o meu receptor, ele está ali presente o tempo todo. Então, caso haja um problema de comunicação, ele não entenda o que eu disse, ou ele precisa de uma explicação maior, eu estou ali no momento para fazer essa intervenção e explicar. Nós precisamos ter esse cuidado na escrita, porque na escrita nós não temos esse feedback, essa resposta imediata de se houve ou não confusão, algum problema na passagem da informação. Então, a primeira diferença entre escrita e fala é essa. É o meu interlocutor, ele estar presente na fala, ele não estar presente na escrita. Eu tenho que idealizar, imaginar quem é essa pessoa. Segunda linha, na escrita, conta com a pontuação e com os sinais gráficos de organização textual. Como assim? Para eu dar entonação, para eu mostrar o que eu estou falando ali, eu consigo usar a pontuação. Se eu quero mostrar que um personagem está falando alto, está gritando, eu coloco um ponto de exclamação no final, beleza?
Na fala eu não tenho como fazer isso. Então, como é que eu faço na fala? A fala eu uso pausa e entonação. Pausar para pensar. Ou falar um pouco mais alto, como eu fiz agora. Me desculpa quem estiver ouvindo isso no fone. Eu peço 1000 perdões, mas eu precisava fazer isso para entender essa questão de entonação. Por exemplo, você entendeu o que eu estou falando? Se eu fizesse essa frase num texto escrito, eu colocaria um ponto de interrogação. Num texto da fala, eu mudo a entonação. Você entendeu o que eu disse? Eu mudo a entonação e ainda mudo as feições do meu rosto, para você entender melhor que aquilo é uma pergunta. Tá? Então essa é a segunda diferença. Enquanto na escrita eu crio entonação, eu crio variações no texto de acordo com o sinal gráfico, com pontuação, vírgula. Vírgula é muito importante. A vírgula muda totalmente o sentido de uma frase. Vocês vão ver isso, mas vocês verão isso no capítulo 9 agora em português. Se ficar um pouco de dúvida, vá lá dar uma olhada na aula da professora Suzana que ela vai explicar, tá? Então, a vírgula muda o sentido. E como é que eu faço isso na fala? Como é que eu faço essa questão na fala? A vírgula é uma pausa breve na fala e a entonação, para dizer que eu estou irritado ou que eu estou gritando, eu uso exclamação na fala. Eu uso exclamação na escrita e na fala eu uso a entonação. Isso é importante quando nós formos ver o conto popular, porque o conto popular ele é oriundo daqui, de um texto falado, de um texto oral. Ele não é na sua produção majoritária um texto escrito, beleza? Nesse capítulo a gente vai entender isso um pouco melhor. Tá? Escrita, ampla possibilidade de planejamento e pesquisa. Fala, planejamento simultâneo ou quase simultânea produção. Isso quer dizer o seguinte: na escrita você tem tempo hábil, um espaço para parar, escrever, reler o que você viu, ver se tem algum problema, se tem um texto que não está legal, se um texto está estranho, e reescrever. Ou seja, você tem esse processo de refazer o texto, retrabalhar no texto o tempo todo, que é muito importante para você entender, para você ver se a tua informação está indo legal, está indo show de bola para o seu receptor, para o seu interlocutor, para a pessoa que você quer atingir. Na fala a gente não tem isso. A fala é simultânea. Você fala e pronto, está falado. É aquilo que eles falam, uma palavra dita jamais volta. Então, você falou, está falado. Não tem esse processo de eu falar, pensar no que eu falei, repetir, a não ser que eu peça desculpas pelo meu erro e fale de novo. No texto escrito, não. Eu posso apagar com minha borracha, eu passar um corretivo líquido, um corretivo em fita e reescrever por cima. Beleza? Escrita, apenas pressuposto. Fala, imediato. Possibilidade de redirecionamento do texto conforme. O que é isso? Aí se volta um pouco para a questão da interação. Apenas pressuposto. Eu vou sempre pressupor o que vai acontecer no texto escrito, porque eu não tenho como essa volta, esse feedback do meu interlocutor. Já na fala, não, eu posso, foi o que eu falei lá em cima, eu posso reformular se alguma coisa não ficou legal, se alguma coisa não ficou compreensível. É uma diferença. Próxima linha, é mais linear, permite repetições e retomadas. Como assim é mais linear? Uma ação, é aquela ideia de uma ação, uma história, uma ação, ela puxa a outra. É sempre uma ação, depois outra, uma sucessão, como se fosse uma cadeia de ações, uma ação depois da outra. A fala não, eu posso repetir, eu posso voltar ao que eu falei, eu posso desdizer o que eu falei. É um texto um pouco menos linear, ele abre várias brechas para eu trabalhar. Na escrita, revela apenas o produto final, revela o processo de criação. Ou seja, na escrita, quando você pega um texto escrito, está pronto. Você não participou, enquanto interlocutores, não participamos da produção desse texto. E fica nisso. Ele é linear, já pega o produto final. Já na fala, não. Como eu falei, você, enquanto interlocutor, eu, enquanto interlocutor receptor, eu posso interferir diretamente na fala do meu emissor. Eu posso interferir na fala de quem está falando comigo. Pedir para explicar. Não entendeu? Por exemplo, no meio de uma aula, você não entendeu alguma coisa, você levanta uma pergunta. Professor, eu não entendi. Você está interferindo. Você está redirecionando o texto. Você está permitindo que eu faça uma retomada, que eu faça uma repetição, que você retome minha fala. Por isso que na fala, você, interlocutor,
você, receptor, participa. Eu, interlocutor, participo do processo de criação. Por final, escrita, criação individual, fala, criação coletiva e alternada. Mais uma vez, falando o que eu já disse, a escrita é muitas vezes o autor sentado com papel idealizando um leitor. Na fala não, é todo mundo ali o tempo todo conversando, você me interrompe, eu te interrompo, e nós vamos conversando assim até o texto ser criado, tá? Então, eu preciso dessa ideia para a gente continuar para a leitura do Macaco e a Onça, beleza? Então agora ainda na apostila 2, a gente volta lá no início do módulo, na página 334, 335, para lermos o Macaco e a Onça, que achei, tá aqui. Vamos lá. O Macaco e a Onça. Os bichos fizeram uma festa. Desculpa, eu peço, por favor, peguem, abram a apostila e leiam. Caso tenha algum problema, pausa o vídeo e leia sozinho se você preferir, tá? Vamos lá. Eu leio, se vocês quiserem acompanhar comigo, tudo bom. O Macaco e a Onça. Os bichos fizeram uma festa e a onça convidou o macaco. Ela pensava num jeito de almoçá-lo. Ele, que de besta não tinha nada, pensou em recusar, mas, refletindo, disse: "Não posso, amiga onça. Estou muito doente para caminhar, mas se você me deixar montar nas suas costas, eu vou." Então o macaco insistiu que a onça acabou... Perdão. E tanto o macaco insistiu que a onça acabou aceitando. Aí o macaco começou a fazer exigências. "Então deixa eu botar um bichinho nas suas costas?" Já quer botar sela? Tá bom, eu deixo. "Agora, deixa eu botar um bichinho na sua boca?" Já quer me botar brida? Para quem não sabe o que é brida, do lado esquerdo tem um glossário. É rédea. É um conjunto de freio, aquilo que bota na boca do cavalo para guiar o cavalo. E para tirar tirão, de novo, tirão, laço laçado sobre o animal enquanto está em movimento. Ou seja, aquele laço que a gente usa no rodeio. Tá bom, eu deixo. "E agora, deixa eu botar aquele bichinho no meu pé?" Já quer calçar a espora? Tá bom, eu deixo. "Agora, deixa eu pegar aquele bichinho que bate nas costas?" Já quer usar o chicote? A onça refugou, mas também acabou aceitando. Tá bom, eu deixo. O macaco se mandou para a festa, encalcando a espora. Espora que está aí do lado, é um círculo de metal que a gente coloca na bota para fazer o cavalo andar mais rápido. Bate, o cavalo andar mais rápido. Quanto mais ela pulava, mais o macaco descia o chicote no lombo. Quando chegaram, a onça já estava virada no bicho. O macaco desceu e amarrou num mourão, madeira mais grossa de uma cerca, um apoio. O malandro entrou no salão e sambou a noite toda. Depois comeu um grande pedaço de carne e atirou os ossos para a onça, que, retada pelo vexame, começou a chamar: "Vem logo, amigo macaco! Vou hoje, vou amanhã, vou hoje, vou amanhã." Quando o macaco resolveu ir, o dia já estava amanhecendo. Então ele chamou os outros bichos: "Vem, gente! Orear a onça para eu montar." Orear. Arejar, refrescar, expor ao sol ou ao ar fresco. Depois montou e saiu em disparada, tão rápido que bateu um pau, caindo macaco para um lado, sela para o outro, deixando a onça livre. A onça então ameaçou: "Vou te esperar na bebida, amigo macaco." E ficou montando guarda na beira do córrego. Passou o tempo e o macaco estava morto de sede, mas não ousava se aproximar do lugar com medo de a onça vingar a desfeita. Aí o macaco achou um jeito de enganá-la de novo. Pegou umas cabaças, vasilha ou vasilhame feito de madeira, e um machado, e passou perto da amiga, que lhe indagou: "Aonde vai, amigo macaco?" "Vou ali furar umas abelhas." "Então traz um pouco de mel para mim." "Trago sim, amiga onça." O macaco encheu as cabaças de mel e algibeira de espinho. Algibeira, espécie de bolso que se usa à parte, por dentro ou fora da roupa.
Ah, chegando a bebida, disse para a onça: feche os olhos e abre a boca. Ela desconfiou, mas o macaco despejou um pouco de mel em sua boca e assim enganou a tonta para pedir mais. Mais um pouco, amigo macaco. Lá vai, disse o macaco e despejou todo o espinho na boca da onça. Aquele que engasga sai na boca da onça, que engasgada sai disparada, deixando a bebida livre para o macaco, enfim, matar a sede. Bom, senhores, esse é o texto, tá? Ele é um conto popular. Nós podemos perceber que tem muitas falas regionais que fazem parte do dialeto regional, do interior, palavras que a gente não entende, mas o texto em si é todo construído muito parecido com a variedade padrão que nós já estamos acostumados. Beleza? Lido, a gente precisa entender o seguinte. Primeira coisa, você gostou do texto? Você tem que entender. Se você gostou, por que você gostou? Mas precisamos botar um pouco de, como eu posso falar, de característica básica, entender que tipo de texto, conhecer que tipo de texto, que gênero textual é esse. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa um texto ele possui duas coisas, tipo e gênero. Tipo, só tenho 5, hoje eu te apresento 2. Gênero, eu não tenho como quantificar, é uma coisa imensa, tem vários e vários gêneros textuais ou gêneros, ou como também são chamados, gêneros do discurso no texto, tá? Então, no texto não, nos textos da nossa língua. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber que, antes de mais nada, todo texto tem um tipo textual. Também são características básicas, só que são características muito mais básicas. Bom, eu vou falar de antemão, que esse tipo de texto, ele é majoritariamente possui a palavra me fugiu agora, ele possui muita narração, um texto narrativo. Por que não é um texto narrativo? Primeira coisa, vocês lembram do Penta? Deixa eu só aqui, ó. Penta, personagem, espaço, narrador, tempo, ação ou enredo. Ele possui esses 5 elementos, beleza. Além disso, é um texto que está sendo usado para nos contar uma história. E eu posso dizer que esse é um texto escrito porque ele é linear, ou seja, uma ação vem depois da outra, não há interrupção de forma alguma para que haja uma explicação ou para que eu ou você modifiquemos o texto de alguma forma. É um texto escrito, ele já está pronto, já chegou pronto, nós só temos o produto final. Além disso, ele nos conta uma história. E além de contar uma história, eu posso ainda falar que tem esses 5 elementos da narrativa aqui. Personagem, que eu vou falar agora quem são. Quem são os personagens? São seres, são as pessoas, ou qualquer ser, qualquer animal, planta, objeto, corpo celeste que faça parte do texto, tá? Eu chamo de personagem, tá? Primeiramente, eu tenho 3 formas de analisar o personagem: protagonista, antagonista e coadjuvante. Vamos lá. O que é um protagonista? O protagonista é o personagem principal da história. Cuidado com isso. Protagonista não é de forma alguma sinônimo de mocinho, ou herói, ou heroína, ou mocinha. Não é. Se a gente pega um filme, por exemplo, como Malévola, a Malévola é notoriamente vilã do filme. Ao mesmo tempo que ela é vilã do filme, ela é protagonista. Por quê? O filme conta a história do ponto de vista dela. Então ela é personagem principal. Então ela se torna protagonista. O próximo que nós temos aqui, tipos de personagens, são os antagonistas. Quem são os antagonistas? Eles são os personagens que vão contra, que atrapalham, que inutilizam, que tentam impedir que o herói consiga chegar até o final. Então o antagonista não é também o vilão. Vamos lá. No texto O Macaco e a Onça, quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Entendeu? Essa história está contada da perspectiva de quem? E é isso que vocês têm que entender, é isso que vocês têm que se perguntar para saber. Bom, continuando, o último tipo de personagem que a gente tem aqui são os coadjuvantes. Eles participam da história, mas não têm a mesma importância que os personagens
principais, que são antagonistas e protagonistas. Pensando aqui num texto... É que o texto do Macaco e a Onça não tem. Ele fala, ele chama os animais uma hora para ver. Os animais fariam o papel do coadjuvante, tá bom? E os personagens principais seriam o macaco e a onça. Então, personagem foi. Vamos relembrar agora o que é espaço. Espaço é onde acontece a história. Onde aconteceu a história do macaco e da onça? Uma floresta. Tá? Eu sei porque tem elementos que me indicam que é a floresta. Se não me engano, também o texto fala que é uma floresta. Então, eu sei onde passa a história do macaco e a onça. Tem um lugar que se passa a história do macaco e a onça. É mais um elemento que me indica que esse texto é uma narrativa. Narrador. Narrador é quem conta a história, é quem faz a história se movimentar. Eu tenho dois tipos que aqui não tem, mas é bom saber. O narrador pode participar da história como personagem, e o narrador pode também não participar da história como observador de tudo. No Macaco e a Onça, o narrador é o observador. Ele conta a história a partir do que está acontecendo. Ele não é personagem da história, não faz parte da história. Então, ele só conta a história a partir dos fatos. Tá? Tempo. Tempo é quando se passa a história. E aí que tá. O texto pode ter inúmeros marcadores que me indiquem tempo. Se está de noite, de dia, se é frio, se é calor, se é um tempo histórico específico. Então, isso nem sempre vai estar bem explícito no texto. Nós teremos que ler, pegar as marcações e descobrir onde é. Eu sei que esse texto ele se passa no decorrer de alguns dias, porque tem a onça vai com o macaco, o macaco fica o dia inteiro na festa, a noite toda, na manhã seguinte, porque tem aquela palavra assim, amanhecendo, o macaco sai da festa e se depara com a onça. Aí acontece aquilo tudo, passa um tempo, então assim, eu consigo ver a marcação de tempo, tá? Não precisa dizer que dia 3 de abril de 2014, não. Isso é outro tipo de marcação de tempo, também é válido, deixa o texto ainda mais fácil de entender quanto tempo está acontecendo. Por fim, ação e enredos. É o que está acontecendo, é a história, são os fatos sendo contados, o desenrolar dos fatos. É como os fatos se juntam para criar a história. O macaco falar que não quer ir à festa, a onça existir, o macaco coloca... Por causa disso, o macaco coloca sela, arreio, laço, esporas, monta na onça, faz a onça, ele chega montado na onça, logo depois por causa que ele chega montado na onça, ele se diverte pra caramba e debocha da onça. Aí quando ele vai embora, porque a onça veio como se fosse a monteira do cavalo, o macaco debocha dela, isso deixa ela com raiva, ou seja, uma ação puxa a outra, sempre isso é ação, enredo. É o desenrolar, são os fatos criando uma sequência lógica. Beleza? E aqui a gente encerra os elementos da narrativa, encerra a fala de narrativa, e eu vou te falar do segundo tipo de texto, que aparece, ele é muito comum em narrativa, é muito comum em narração, tá? Ele vai sempre aparecer muito forte na narração, só que ele não o texto, a parte principal desse texto. Ele aparece muito mais como suporte do texto do que um tipo de texto em si. A descrição a gente usa para criar imagens com palavras. Então, você descrever, são as qualidades, são os adjetivos sendo usados em uso na língua, ou seja, o adjetivo que vai criar aquela qualidade, aquela característica. Por exemplo, quando ele fala a onça irritada, eu sei que ele não precisa te descrever uma onça, um macaco, porque a gente parte do pressuposto, quando estiver escrevendo, que todo brasileiro já viu uma onça ou um macaco. E outra coisa, no texto, ele deixa bem ali a mostra para vocês a foto da onça e do macaco. Então eu não preciso descrever, mas eu preciso descrever como ela está em cada momento, irritada, feliz, isso tudo é descrição, tá? Perdão, apertei o botão errado. Continuando, agora a gente vai para gêneros. Esse texto ele faz parte do gênero textual. O gênero textual são algumas características um pouco mais básicas e específicas que criam um contexto de uso para esse texto. Esse texto é um conto popular por causa desses 3 assuntos aqui do lado. Primeira coisa, é um texto que tem a tradição, vai te transmitir um valor, vai te ensinar alguma coisa, vai passar uma informação, ou seja, para você não irritar a onça, não
deboche dela. E se você incitar a onça, você tem que ser muito elegante para sair, ou seja, tem uma tradição, tem um ensinamento. Esse texto é contado geração após geração. Muito como as lendas urbanas que nós temos aqui, é essa a ideia, tradição. Segundo, anonimato. Não sei quem escreveu esse texto. Ah, Felipe, lá está escrito aqui do lado que quem escreveu foi na página 335, que quem escreveu foi Marco Aurélio. Tem até aqui falando que é Marco Aurélio. Bom, é o próximo ponto. Eu não posso dizer que foi o Marco Aurélio que escreveu, tá? Ele foi um estudioso que reuniu isso no livro. E por que é importante saber quem é o Marco Aurélio? Para a gente saber que quando o próximo texto dele, que a gente for encontrar, a gente for ler, a gente já fica meio sabendo sobre o que o autor escreve, quem é o autor, qual é o tipo de pensamento do autor. A gente tem aqui, Marco Aurélio é um professor, escritor e cordelista. Então, assim, isso ainda reforça mais dele trabalhar com pontos populares, com a ideia de povo. Então, é importante saber quem é o autor do texto que você está lendo, mas não é totalmente necessário. Vamos lá, o próximo. Aí foi o que eu te falei, oralidade. Depende do trabalho de estudiosos e folcloristas, mil desculpas, para ser registrado. Esse texto, ele nasce na fala, ele não é um texto escrito. Ele é um texto que a gente vai contar ali num grupo de amigos, ou uma criança, para ela não fazer algo que talvez não queiramos que ela faça. Então é um texto totalmente oral. A onça, o macaco, ele vai nascer no povo, ali no conto popular, como se usado como didaticamente para ensinar o que se deve e não deve fazer. Aquela velha máxima, não se deve cutucar a onça com vara curta, pode criar esse texto. Então, para ele se tornar um texto escrito, um estudioso ou um folclorista precisa registrar. Lembra que quando eu fui lá ver quem era o autor do texto, a primeira coisa que ele fala assim, ele é professor, escritor e cordelista, ou seja, já deu mostrou todo o estudo dele. Quem é esse camarada? Ele é estudioso porque ele é professor, escritor, e ainda por cima é folclorista porque trabalha com cordel, que é um tipo de música e poema muito comum no nordeste do país. Beleza? Então, assim, eu tenho essas três informações que estão aqui, essas três aqui, elas Perdão, vou recomeçar, desculpa. Essas três informações, elas caracterizam o gênero conto popular. O conto popular precisa ter essas três estruturas para ser um conto popular. Um texto, tem que ter essas três estruturas para fazer parte do gênero conto popular. O macacão se tem tradição, que quer te ensinar alguma coisa. O anonimato, eu não consigo dizer quem falou esse texto. Esse texto vai passar de geração em geração. Um pai conta para um filho, que conta para a filha, que conta para a filha, que assim vai. E é um texto basicamente oral. Ele nasce na fala, ele não é um texto escrito. Bom, dito isso, para a gente já encaminhar nossa aula para o final, estilo também usa um recurso linguístico. Esse capítulo a gente vai aprender dois recursos. Esse a gente aprendeu, paralelismo. Eu peço que você reabra o seu livro na página 334, na página 334, no texto Macaco e a Onça. Lá quando começa a fala do macaco e da onça, o diálogo deles dois, então deixa eu botar um bichinho nas suas costas. Repara, na fala do macaco e da onça, a fala do macaco é sempre paralela. Cada frase que ele cria possui um paralelismo, assim como a fala da onça. Como assim? Agora, deixa eu botar um bichinho na sua boca. Agora, deixa eu botar um bichinho no meu pé. Agora, deixa eu pegar aquele bichinho que bate nas costas. Sempre começa com agora, sempre vem com o verbo pedindo, dando uma ordem. Sempre usa o bichinho para tentar desconversar o que ele quer fazer. Então eu possuo uma certa. Ele sempre bota deixa eu botar, ou deixa eu pegar. Eu sempre tenho essa estrutura igualzinha, bem parecida, que muda uma coisinha ou outra. Isso é paralelismo. Olha só, dá uma mesma coisa. Ah, já quer botar cela? Tá bom, eu deixo. A resposta da onça é quase sempre uma cópia.
Ah, só que a pergunta é que muda. Já quer botar brida para tirar tirão? Ou seja, já quer botar. Tá vendo que está se repetindo? O nome disso é bem inicial de paralelismo. Ou seja, um paralelismo são frases, estruturas e palavras que são usadas de forma bem iguais, bem parecidas, para criar uma entonação, criar uma ideia de texto, beleza? Então, ó, é quando a frase copia a mesma estrutura da outra. Não é cópia da frase, é como se fosse uma cópia da estrutura. Muito parecido, muito longe de uma paródia, tá? Então é quando uma frase copia a mesma estrutura, ou seja, sujeito, verbo, então, sujeito, o verbo mesmo e o complemento do verbo muda, tá? Paralelismo. A apologia 334, eu podia ter olhado aqui para a gente terminar. Personificação é quando nós damos, ou quando o autor dá características humanas a seres não humanos. Eu não vou nem voltar no texto. Não, volta sim. Eu não vou voltar, vocês voltem. Porque no macaco e a onça eu tenho um macaco e uma onça que não são seres humanos, que são animais irracionais, que estão falando, pensando e agindo como humanos. E é isso que é personificação. Eu dar características humanas a seres não humanos. Beleza? Então, sexto ano, é isso. A aula termina por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Tudo de bom. E até a próxima semana. Tchau.